Cumprimento esse irmão de papai do Senhor, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Glória. Peço, irmãos, que abram a palavra do Senhor no livro de João, amém? João, capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Evangelho de João, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que assim se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhe, pois: Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai e lava-te no tanque de Siloé. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhes como vira. E ele lhe disse: Pôs-me o lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: Sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas agora como vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os outros judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-o a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que eu, havendo sido cego, mas agora vejo. Glória. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhes: Já vos disse, não ouvistes. Para que o querais tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: Discípulo deles és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no.
Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Aleluia. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem o vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, essa pequena passagem, ela narra um episódio do qual Jesus curou um homem cego de nascença. Não um homem que viveu a sua vida e durante um período de tempo foi perdendo a sua visão. Não um homem que tinha parcialmente a sua visão, mas um homem que era completamente cego de nascença. E nós podemos ver nessa passagem uma forte evidência de que Jesus era o Filho de Deus, mas mesmo assim, os religiosos da época não tinham fé suficiente para crer que Ele era o Senhor. Por isso, esse texto vai relatar para nossas vidas que a pior cegueira é aquela em que não se deixa enxergar o sentido real da vida. Amém? Começando aqui na passagem, no primeiro versículo. O versículo 1 vai dizer: enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. A primeira coisa que nós aprendemos e podemos entender desse texto é que Jesus andava sobre Jerusalém. E Jerusalém era como se fosse uma cidade comercial. Imagina hoje você ir para a central, e lá no caso no centro de São Paulo, é muito movimentado. Ou a central do Brasil, é muita gente para lá, para cá, é correria, é muita gente transitando naquele local. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava andando e viu aquele homem. A primeira coisa que nós entendemos nesse texto é que, ainda que exista uma multidão, ainda que existam milhares e milhares de pessoas, o Senhor olha para você. Você pode pensar que está esquecido no meio da multidão, que ninguém te vê, mas o Senhor, andando por essa multidão, hoje Ele te vê. Aleluia. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, temos nossos problemas, cada um tem suas lutas, suas aflições, uns maiores do que os outros, mas cada um tem o fardo que o Senhor coloca sobre cada um, que o Senhor permite que cada um carrega. Mas muitas das vezes já viu aquela sensação de quando nós nos sentimos sozinhos, de quando parece que não tem mais solução, de quando parece que o fardo está pesado, de parece que ninguém mais olha para você, parece que todos passam, têm a sua vida, mas ninguém se importa com você. Mas o que nós podemos aprender com a palavra de Deus é que Deus nunca se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece de você, não simplesmente dos seus filhos. Esse homem era um homem pobre, cego de nascença. Naquele tempo, naquela cultura onde esse homem vivia, um homem que nascesse cego, ele não tinha uma profissão. Um homem que nascesse cego, ele não tinha como aprender a ler e escrever. Hoje em dia nós temos o braille. Os cegos, eles aprendem a ler, aprendem a escrever através da linguagem do braille, do tato. Mas naquela época não existia isso. Então um homem que nascesse cego, era um homem isolado da sociedade. Ele era um homem que ele não podia nem sequer constituir uma família, porque ele não tinha como trabalhar para sustentar a sua família. Ele vivia verdadeiramente como um mendigo. Ou seja, aquele homem, ele não tinha boas condições financeiras. Aquele homem era desprezado pela sociedade, desprezado pelos seus pais, desprezado por todos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus passando o viu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que nós podemos observar nesse texto, no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos de Jesus pararam de chamar o mestre, ou rabi, que significa mestre, e
lhe inquiriram, lhe perguntaram: Senhor, quando olharam para aquele homem, viu que Jesus deu atenção para aquele homem, os seus discípulos perguntaram ao mestre: Senhor, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse dessa condição? Ou seja, o pensamento que aquela cultura tinha, o pensamento que aqueles homens tinham, que os discípulos tinham, por ele ser daquela condição, só poderia ser causa do pecado. Ou seja, se você está sofrendo, é por causa do pecado. Se você está passando por essa situação, se isso acontece na sua vida, é por causa do pecado. Era a única limitação do pensamento que eles tinham. Mas antes de continuarmos o texto, vamos entender um pouco do qual era a situação que esse homem passava. Eu separei aqui um trecho bem conciso, explicando o que é cegueira. O termo cegueira é usado para identificar a condição de pessoas que apresentam total incapacidade de enxergar, e também para aquelas com a visão residual, que apesar de não ser a perda total da visão, dificultam-as de realizar suas atividades diárias normalmente. Para considerar uma pessoa cega, 2 fatores devem ser analisados: a acuidade visual, que é o que a pessoa enxerga a determinada distância, e o campo visual, que é a amplitude da área alcançada pela visão. A cegueira total indica uma perda completa da visão. Nesse caso, os indivíduos que apresentam não são capazes nem mesmo de realizar uma percepção luminosa. Ou seja, uma pessoa que é totalmente cega, ela nem sequer enxerga um raio de luz. Ela não sequer enxerga um ponto de uma cor. É tudo escuridão e densas trevas. E a palavra do Senhor vai dizer que esse homem nasceu cego de nascença. E através dos estudos e através da percepção humana, pode-se perceber que existe algo chamado memória visual. Já viu, por exemplo, quando você está em casa à noite, está tudo apagado, mas você consegue ir no banheiro sem bater muito nas coisas? Por quê? Você já memorizou na sua mente os móveis, os locais da sua casa. Você tem uma memória visual. Então, um homem que nasce vendo, vê as cores, vê as formas, vê as coisas, e vai perdendo a sua visão gradualmente durante a vida, ele possui uma memória visual. Esse homem, ele possui, vamos dizer assim, ainda que ele perca a sua visão, ele ainda consegue ter uma noção das coisas, consegue ter a noção do formato, das cores. Porém, esse homem nasceu cego de nascença. O homem cego de nascença nem sequer viu o raio da luz do sol um dia. Nem sequer ele pôde observar um dia o sorriso de uma pessoa. Nem sequer ele pôde um dia observar quais são as cores. Ou seja, esse homem vivia totalmente em escuridão e em densas trevas. No entanto, Jesus parou e o viu no meio de uma multidão. E nós vamos entrar no texto. Mas antes de entrar no texto, vamos responder essa pergunta que os discípulos perguntaram a Jesus. Os discípulos pararam, chegaram para ele e perguntaram: Mestre, quem pecou, foi este ou foram seus pais? Então, naquela época, existia um pensamento de pecado de hereditariedade. Ou seja, se os pais pecaram, os filhos seriam cobrados. Porque eles tinham na mente o que os discípulos, o que os judeus seguiam. Era a lei de Moisés. Eles lembravam que lá em Êxodo vai dizer que o Senhor visitaria até a 3ª e a 4ª geração. Para não ficar nas palavras, diz assim, Êxodo 25: Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, na mente daqueles homens, na mente dos discípulos, na mente de Pedro, na mente de André, na mente de Tiago e de João, na mente deles, se os pais pecassem, a consequência viria no filho. Assim também, se o bisavô ou o avô pecasse, a consequência viria no filho, porque era algo passado de geração. Mas Jesus para e responde para eles assim: nenhuma coisa e nem mesmo a outra. Ele vai dizer: mas ele está nessa condição para nele se mostrar o poder de Deus. E nós paramos e pensamos assim: mas por que o Senhor permite que alguém venha passar por tamanha aflição? Por que o Senhor permite que alguém venha passar por tamanha dificuldade por tantos anos da sua vida, ser desprezado,
ser isolado, ser cuspido, ser menosprezado, chutado, à margem da sociedade, porque o Senhor permitiu tamanho sofrimento para naquele momento dizer que era para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Aqui nós nos perguntamos, por que passar por determinadas situações que aparentemente parecem-nos sem sentido? Aquele homem nasceu cego, já estava com certa idade, a ponto de responder por si mesmo. Então, imagina quantas perguntas ele mesmo não fez no seu interior, quieto, largado pelo canto. Quantas perguntas sem respostas havia naquele coração. E talvez o seu coração se encontre assim hoje. Talvez você esteja vivendo uma densa treva. Talvez você esteja vivendo um momento de tamanha aflição que você nem sequer consegue chegar um fio da luz no fim do túnel. Talvez você esteja vivendo como esse homem, sem esperança e desprezado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, assim como Jesus passava por ali, o Senhor está passando por aqui. Aleluia, Senhor. E uma coisa muito importante que nós vamos entender é que para essa pergunta que nós fizemos, às vezes não tem resposta. Porque a nossa limitação humana não consegue compreender os planos de Deus. A nossa mente humana ela é limitada. A nossa mente humana ela não consegue compreender os pensamentos e os caminhos de Deus. Ou seja, há tribulações em nossas vidas que servem para evidenciarem a glória de Deus. Há situações que o Senhor permite que nós venhamos passar. Há situações que o Senhor permite que venham acontecer, que no momento talvez nós não venhamos entender, como quando nosso Senhor Jesus Cristo teve que ser crucificado e os discípulos queriam impedir, mas o Senhor disse para eles: no momento vocês não conseguem entender o que está acontecendo, mas quando vocês entenderem, vocês glorificarão ao Pai. Ou seja, as situações que nós passamos nesse presente que estamos, há problemas que não se terminam, há coisas que vocês se perguntam: mas por que comigo, Senhor? Por que isso acontece logo comigo? Só que há situações que o Senhor permite que aconteça, para que através dessa situação, o nome de Deus venha a ser glorificado. Aleluia. E continuando o texto, o Senhor Jesus vai dizer: importa, versículo 4, que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Aqui tem algo muito interessante que muitas vezes nós nos perguntamos: será que o poder de Deus é limitado? Porque nós vamos ver na palavra do Senhor que houve um cego, no qual o Senhor falou para ele: Efatá, ou abre-te, e os seus olhos se abriram. Ou seja, houve milagres que o Senhor falou para Lázaro: Lázaro, veio para fora. E ao som da voz do mestre, Lázaro veio para fora. Houve milagres que o Senhor só tocou e a pessoa foi curada. E houve diversos outros milagres. Mas por que com esse homem o Senhor ele pegou o lodo, untou, passou no olho e mandou ele se lavar? Será que isso foi simplesmente um ritual? Será que isso simplesmente foi algo de medicamento que havia naquele lodo? O que será? Por que o Senhor fez isso? O Senhor não poderia simplesmente dizer abre-te, como fez as outras vezes? Muitas vezes nós nos perguntamos e nos questionamos os processos nos quais Deus nos faz passar. E perguntamos: Senhor, com ele é tão fácil, o Senhor fez assim, por que comigo tem que ser diferente? Eita. Só que nós temos que entender que cada indivíduo, Deus trabalha de uma forma. Eita, Jesus. Então, nós temos que entender que nós somos o vaso e Ele é o oleiro. Aleluia. O vaso não tem que perguntar: Senhor, por que me fizestes assim? Ou por que eu tenho que passar por essa situação? O vaso simplesmente aceita ser moldado pelo Senhor. Aleluia. O vaso simplesmente aceita que o Senhor
o quebre e o faça de novo, porque ele é o vaso na mão do oleiro. Então muitas vezes nos perguntamos, Senhor, por que tem que ser assim comigo? Só que, meu querido, o Senhor está aqui te respondendo, não é que tem que ser assim com você. É porque a forma que Deus tem que trabalhar, nós não temos que questionar, devemos somente obedecer. Eita. Devemos simplesmente aceitar o processo. Quando nós aceitamos o processo, aí sim, a obra de Deus se manifesta na sua vida. Agora vamos entender, por que Jesus cuspiu no chão? Alguém tem alguma ideia de por que Jesus cuspiu no chão? Amém. A palavra do Senhor vai dizer, Jesus cuspiu no chão e fez lodo. No original, essa palavra lodo aqui é a mesma palavra para massa ou barro. Ou seja, o oleiro, ele pegava o barro e fazia ali uma massa para trabalhar. Eis aqui o primeiro motivo de por que Jesus fez essa situação de pegar o lodo, de pegar a massa. No texto abaixo, nós vamos dizer que dia era aquele que o Senhor estava fazendo aquele milagre. Era um sábado. E os judeus, os fariseus, todos aqueles que seguiam a lei de Moisés, além de seguir os 10 mandamentos, eles tinham outras 600 leis, 300 se não me engano, 300 leis que ainda tinham, que eram leis do homem, e que eles seguiam aquelas leis. E numa daquelas das leis diziam que no dia de sábado você não podia o quê? Cuspir no chão. Mas por que não podia cuspir no chão? Porque no consentimento deles, no pensamento deles, eles lembravam como se fosse o Senhor que formou o homem do pó da terra, do barro, e que se você estivesse cuspindo no chão, você estaria de alguma forma trabalhando. Então, como não podia fazer nada no sábado, eles criaram essa lei, que vocês não poderiam sequer cuspir no chão, porque seria uma forma de trabalho, você estaria quebrando o sábado. Ou seja, o Senhor Jesus, ele faz essa situação justamente para, vamos dizer assim, provocar os fariseus, mas simplesmente para mostrar para eles que o Senhor é o Senhor do sábado, de que o sábado existe para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, ele estava mostrando naquela situação de que as leis dos homens, elas não podem ultrapassar a lei de Deus. Ou seja, aquilo era o ritual de um homem, aquilo era o que o homem pensava, mas ele estava ali para quebrar os paradigmas. Há situações na nossa vida que Deus vai ter que quebrar alguns paradigmas que nós temos. Há situações que nós vamos ter que passar, que o Senhor vai agir de certa forma que nós não vamos entender no momento. Mas tudo que Jesus faz tem um propósito. Não simplesmente esse motivo de cuspir no chão pela lei, mas aquele homem pobre e cego de nascença, ele vivia largado pelos cantos. E todas as pessoas que passavam por ele, que o desprezavam, o que faziam quando passavam por ele? Chutavam, cuspiam. Ou seja, o Senhor cuspiu no chão para mostrar que aquilo que foi o desprezo dele é o que o Senhor usou para transformar a vida dele. Então o Senhor vai usar aquilo que no momento parece um desprezo para nossas vidas, para manifestar a sua glória. O Senhor vai usar aquilo que nós pensamos que o porquê eu passo por isso. O Senhor vai usar aquilo que ninguém pensa para manifestar o seu poder. E por esse motivo o Senhor cuspiu no chão, fez aquela massa e passou nos seus olhos. Aqui entra um ponto também interessante. Porque quando o Senhor faz aquela massa e passa nos olhos daquele cego, o que ele fala para aquele cego? E disse Jesus: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. O Senhor mandou lavar-se no tanque, que se tratava um tanque construído pelo rei Ezequias, para trazer água a Jerusalém. Sem a água, a cidade morreria. O que nos faz inferir que a água é o símbolo da vida. O fato de Jesus mandar um homem ir se lavar simbolizava que era necessário ele se imbuir da visão de Deus, levantando-se, retirando a visão humana. Ou seja, aquele homem, no momento que ele ouviu aquela palavra,
Pare e pense, como é que um homem cego de nascença, que não enxerga nada, poderia se conduzir até um tanque? Porque geralmente, a pessoa quando é cega, ela anda com cuidado. Ela não fica geralmente perto de locais que ela pode, se ela cair no rio, se afogar, ela não sabe como sair dele, ela não sabe para onde ela vai. Então, justamente esse homem não ficava perto desses lugares. Por quê? Se preservando. Mas em nenhum momento aquele homem chegou e falou para Jesus: pô, mas tem que ir lá no tanque. Você não pode falar, abre aqui não. Em nenhum momento aquele homem questionou a Jesus. Aquele homem simplesmente obedeceu a voz do Senhor. Ou seja, ainda que aquele homem fosse cego, mas aquele homem ainda ouvia. Ainda que a sua mente, ainda que seus olhos possam estar vendados essa noite, mas os seus ouvidos estejam abertos para ouvir a voz de Deus falando contigo essa noite. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando ouvirdes a sua doce voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, o Senhor, Ele está aqui para falar contigo. Às vezes nós pensamos assim: ah, mas será que, por exemplo, será que uma pessoa possessa, ela pode ouvir a voz de Deus? Mas pare e pense, quando o Senhor, Ele chama alguém para falar com essa pessoa, os demônios não podem tomar 100% dessa pessoa. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem pelo e ouvir pela palavra de Deus. Então, todo ser humano ainda tem o ouvir. Então, ainda que você esteja em trevas, em escuridão, ainda que você esteja à margem, desprezado, vivendo a vida, como o Fernando estava falando daquele homem, que se sentia totalmente rejeitado, se sentia totalmente desprezível. Mas ao ouvir a voz de Deus e obedecer, um milagre pode acontecer na sua vida. Aleluia. E foi o que aconteceu. E aqui nós aprendemos que ainda que o processo e o método que Deus escolheu para nos abençoar nos pareçam estranhos ou uma contradição, devemos sempre obedecer a voz do Senhor. Talvez o Senhor esteja falando contigo, você sabe que o Senhor falou contigo, que você tem que fazer. Mas você fica se perguntando: Senhor, realmente é isso que eu tenho que fazer, Senhor? Porque nós sabemos no fim, lá no fundo do nosso coração, nós sabemos no que nós estamos errando. Nós sabemos aquilo que o Senhor requer das nossas vidas. Só que muitas vezes nós não obedecemos, nós questionamos. Mas o que o Senhor falou para aquele homem foi simplesmente: vai e lava-te no tanque. Assim como outrora, alguém lembra? Quando o profeta falou para quem? Para Naamã: vai, mergulha no rio. Aqui nós vemos algo interessante. Às vezes o que o Senhor nos pede é algo muito simples, mas pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa arrogância, pela nossa soberba, por nos acharmos muito, e por achar algo tão simples que Deus está pedindo, que é: arrepende-te. Porque muitas das vezes nós queremos uma resposta miraculosa, queremos que Deus fale e aconteça, o profeta chega, gira a roda, mas não, o Senhor está chegando simplesmente numa palavra, num humilde servo dele, e falando para você: lava-te com a palavra de Deus, mergulhe nas Escrituras, deixa a palavra de Deus te limpar por dentro. Aleluia. Tirar todos os seus tabus, tirar todos os seus paradigmas que existem dentro de você, tirar esses pensamentos, deixa o Senhor, deixa a palavra de Deus te limpar. É simplesmente isso que Deus está falando. E aprendemos também outra coisa com esse homem, que há momentos em que devemos obedecer totalmente à voz de Deus, pois só quando obedecemos totalmente é que o milagre acontece. Aquele homem, por um momento, ele parcialmente deixou Jesus passar o lodo nos seus olhos, mas não ficou simplesmente naquele lodo. Ele obedeceu completamente, que foi: vai e lava-te no tanque. Aquele homem poderia deixar Jesus passar no meio do caminho e pensar: o que eu estou fazendo? Ele passou uma lama no meu olho e eu vou enxergar? Como é que com a sujeira eu vou enxergar? É porque o Senhor faz tudo contrariamente do homem. Ou seja, as coisas espirituais, aquele que não é espiritual não vai discernir. Mas as coisas que são de Deus, somente quando você está vivendo no espiritual que você vai entender. Ou seja, Deus tem suas maneiras de trabalhar. E nem sempre Ele agirá no nosso tempo
da forma como nós queremos ou como nós queremos. Continuando o texto, nós vamos ver duas coisas interessantes que vai se destacar ao longo do texto, que é a visão espiritual e a cegueira espiritual. Primeiramente, temos que entender que ter uma visão exclusivamente terrena da vida é o mesmo que ser cego espiritualmente. Alguém lembra daquele versículo que fala assim: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos o quê? Os mais miseráveis. Muitas vezes pensamos que o poder de Deus existe simplesmente para manifestar o físico, uma cura física. Eu não enxergo, eu estou mal da saúde. Mas muitas das vezes, o que realmente você precisa ser tratado é o seu interior, é a cura interior. É algo que existe no seu coração que Deus tem que tratar. Aqui entra a diferença entre a visão espiritual e a cegueira espiritual. Isaías 59:10 vai dizer: como cego caminhamos, apalpando o muro e tateando, como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Ou seja, aquele que vive sem a visão celestial, aquele que vive sem a visão de Deus, ele vive cego, sem saber para onde ir. Ele vive cego, sem saber quais atitudes tem que tomar, sem saber o que vai fazer na sua vida, e assim vive o mundo. Quantas pessoas do mundo hoje estão quebrando a cabeça, batendo a cabeça na parede, errando. Só que o Senhor, Ele escreveu a sua palavra para nos orientar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor vai dizer que a tua palavra é luz para o meu caminho. O seu caminho pode estar em trevas, mas o Senhor essa noite te convida para levá-lo como a sua lamparina, para levá-lo como a sua luz. O que tem sido a luz da sua vida? Será que você tem vivido em densa treva e escuridão? Estou dizendo isso, irmão, você pode pensar: mas eu estou na igreja. Isso não é simplesmente para quem é cristão ou para quem está no mundo, isso serve para cada um de nós. Porque muitas vezes nós nos pegamos sem direção, sem saber o que fazer. O que vai ser na minha vida daqui para frente? O que vai ser na minha vida agora? O que eu vou fazer? E quando nos encontramos sem a direção de Deus, é a pior situação que podemos nos encontrar. Imagina você de olhos vendados, no meio de uma densa escuridão, você não sabe para onde ir. O medo, o terror se apavora, a esperança se vai, você não sabe o que fazer. E assim se encontrava aquele homem. Outro texto para testificar vai dizer, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja na Odisseia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te da minha boca. Porque dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um coitado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. O Senhor, Ele vai nos apresentar na sua palavra que existem pessoas, existem muitas vezes nossas vidas se encontram assim. Pensamos que estamos na luz, pensamos que estamos seguindo o caminho certo, o caminho correto, quando na verdade pensamos assim: Deus está na minha vida, está tudo dando certo, Deus está na minha vida, está tudo prosperando, como dizia o povo, rico sou e de nada tenho falta. Quantos hoje aí fora estão assim? Eu não preciso de Deus, Deus não existe. Como uma vez eu estava ouvindo um comentário de um rapaz, diz ele que se converteu, mas ele teve essa experiência que me impactou. Ele foi visitar a África uma vez,
ele era uma pessoa muito conhecida no mundo secular de música, ele é um cantor. E ele foi visitar a África. Ele chegou assim, viu as pessoas passando fome, tão miseráveis, aquela situação. Ele chegou para uma senhora assim, com um pouco de comida, e deu para aquela senhora. Aquela senhora era cega, tinha mais de 90 anos. Mas no momento que ela pegou aquela quentinha, ela levantou as mãos para os céus e agradeceu: Senhor, obrigado por que o Senhor me deu o que comer nesse dia. E agradeceu, fez aquela oração agradecendo pelo alimento. E naquele momento, aquele homem ele começou a se compungir no seu coração, pensando assim: o que essa mulher está fazendo agradecendo a Deus? Deus não existe. O que ela está fazendo no estado que ela está? E no mesmo momento que ele estava pensando aquilo, veio aquele pensamento, que eu creio que foi o Espírito Santo falando na mente dele, que ele caiu em si e falou: meu Deus, o mais miserável que sou eu, mesmo ela sem nada, ela continua permanecendo com a fé dela. Ou seja, muitas das vezes o nosso pensamento, o pensamento do ser humano, é que se você não tem as coisas terrenas, você é pobre. Só que Jesus vai dizer: de mim compres ouro refinado. Ele vai dizer: junteis tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, o ladrão não mina, não roubo. Então a mentalidade do mundo, a visão terrena, são os bens materiais. A visão terrena é você ter um bom trabalho, é você ter a tua saúde plena, não ter nenhuma doença, nenhuma enfermidade, é você ter dinheiro, é você ter carro, você ter casa, você ter fama. E é isso que muitas igrejas, infelizmente, que se corromperam, têm pregado hoje em dia. Que se você vier para Cristo, a sua vida vai mudar, a sua vida financeira vai melhorar. Deposita aqui 10 mil que o Senhor vai te dar 1 milhão, deposita 1.000 que Deus vai te dar 10 mil, deposita 100 que Deus vai multiplicar, dá o trízimo. E é assim que está o Evangelho, infelizmente, aí fora, pregando uma visão terrena dos bens materiais. Só que Jesus vai dizer que a vida do homem não consiste na abundância do que ele possui. Ou seja, a nossa visão, ela não pode estar limitada às coisas terrenas. O milagre de Deus, muitas vezes nós queremos ver milagre acontecendo. Quero ver um braço crescendo, uma perna nascendo, um olho voltando, nascendo. Isso acontece sim, o Senhor pode fazer isso. Mas o maior milagre que Deus pode fazer é transformar o coração de um homem caído. É Deus pegar a natureza, aquele homem que estava lá desprezível, à margem da sociedade. E o Senhor Jesus não simplesmente curou a visão física daquele homem. Ao continuar no texto, nós vamos ver que Deus simplesmente abriu a visão espiritual dele. Porque aquele que dantes, nós vamos ver, aquele que dantes era desprezado, aquele que outrora estava ali à margem da sociedade, desprezível, 5 versículos depois estava testemunhando diante dos fariseus, batendo no peito e reconhecendo que Jesus era o Senhor. Você vê que os seus pais que serviam a Deus, que diziam servir a Deus, nesse que tiveram a coragem de falar: não, pergunta a ele mesmo, porque tinham medo dos fariseus. Mas aquele que era desprezado agora estava ali sendo um evangelista, sendo um missionário e defendendo o Evangelho, defendendo Jesus Cristo, confessando o Senhor e o adorando. Mas voltando aqui para o texto, estávamos falando sobre cegueira espiritual. E um texto muito pertinente, nós não podemos desperdiçar, é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que vai dizer: o Deus desta era, ou deste século, cegou o entendimento dos descrentes, ou dos incrédulos, daqueles que não creem, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que acontece, irmãos, é que a palavra vai dizer que existe um mistério da impiedade. Existe sim o mal. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você entrou aqui hoje à noite pensando assim: não, eu sei que Jesus existe, que existe só o bem, mas o diabo eu não creio não, acho que o diabo não existe não. Existe sim o mal. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que há um ladrão, nosso adversário, e ele veio para matar, para roubar e para destruir. Você se vê e se pega pensando: por que o mundo está assim hoje acabado? Por que o mundo hoje está assim tão destruído? É porque o mundo está nas mãos desse ladrão. Então ele está roubando a vida, tirando a saúde e acabando com a vida espiritual das pessoas, fazendo com que elas creiam
nem sequer mesmo o mal exista. E culpando quem? A Deus. Muitos se perguntam, se Deus existe, por que as crianças sofrem lá no INCA? INCA é o Hospital do Câncer. Se Deus existe, por que as pessoas estão morrendo, tanto inocentes morrendo? Se Deus existe, por que a bala perdida? Se Deus existe, por que isso, por que aquilo? E se questionam sobre muitas coisas. Só que a questão não é porque um Deus bom permite coisas más. A questão é como é que um Deus bom permite coisas boas a homens maus. Porque a nossa natureza é terrena, é animal e diabólica. Mas o Senhor veio para nos dar uma chance de redenção. Jesus Cristo veio para transformar, para abrir a tua visão espiritual. Talvez hoje você se encontre cego como esse homem, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer na sua vida. Mas o Senhor essa noite está dizendo para você que se você obedecer a sua voz, se você obedecer a sua palavra, Ele vai te curar. E continuando nesse texto, que fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós vamos ver que naquela época onde esse homem vivia, havia homens muito religiosos, homens que nós poderíamos dizer assim hoje, como se fossem pastores, um exemplo, que seguiam a lei de Moisés, seguiam, entre aspas, a lei de Deus. Esses homens eram os fariseus, eram homens que seguiam verdadeiramente a risca, ou pelo menos tentavam seguir a risca a palavra de Deus. Só que você vê que nesse mesmo texto que nós lemos, quando aquele homem é curado, os primeiros que se levantaram contra foram quem? Os fariseus. Aqui representa, muitas das vezes, as nossas vidas ou aqueles que se encontram no momento de que só vivem uma religiosidade falsa, uma religiosidade sem amor, uma religiosidade sem compaixão, sem empatia pelo próximo. Quando nós nos tornamos isso, vivemos como fariseus, vivemos de fachada, isso que eles viviam, levavam uma vida sem sentido nobre e real. Eles se prenderam ao legalismo. Infelizmente, isso muitas das vezes tem entrado pelas nossas vidas, tem entrado às vezes pelo nosso coração. O legalismo é você viver de acordo somente com a lei. A lei fala que eu tenho que fazer isso, eu estou vivendo a lei, eu não mato, não roubo, não faço nada de errado. Isso é o legalismo. É achar que pelo aquilo que nós fazemos nós vamos ser salvos, mas não é. A palavra de Deus afirma que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, aqueles homens, mesmo tendo a luz na frente deles, escolheram permanecer na escuridão. Aqueles homens, mesmo vendo a luz passando no meio deles, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eles escolheram viver em trevas. Na verdade, a mente deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a aliança antiga. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. 2 Coríntios 3,14. Aqui nós vemos dois tipos de cegos. Primeiramente, encontramos o cristão cego espiritualmente, feliz como hoje, mas quando surgem os problemas, logo perde a visão. É aquele crente que não, estou firme com Jesus, estou firme com o Senhor, glória a Deus, aleluia, para lá e para cá. Mas quando o calo aperta, mas quando a aflição chega, ele não tem visão espiritual. Por isso que eu estou falando, muitas vezes você pode pensar que uma pessoa sem visão é uma pessoa no mundo, mas não. Talvez nós possamos nos encontrar hoje dentro da casa do Senhor, sem visão espiritual. Se você continuar uma vida sem visão espiritual, o teu caminho é a morte. Porque sem a visão espiritual, nós não temos como nos livrar dos laços do inimigo. Por isso o Senhor está aqui essa noite, te direcionando, para que os seus olhos possam se abrir. A palavra do Senhor vai dizer assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da glória da herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos,
conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à direita das regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou para a cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e em qualquer circunstância. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele veio para iluminar os olhos do nosso entendimento, que muitas vezes é quando nós pegamos lendo a palavra de Deus, mas não conseguimos enxergar o que está lendo a letra. Você fala, eu tento ler a Bíblia, mas eu não entendo o que está escrito, porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios, que se nós nos arrependermos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele derramará sobre nós a unção, nos fará entender as suas palavras. Ou seja, quando nós confessarmos, o Senhor nos faz entender a sua palavra. Muitas vezes estamos cegos espiritualmente, não entendemos o que devemos fazer nas nossas vidas, ou muitas vezes não entendemos a palavra de Deus, porque o nosso entendimento está cego pelo inimigo. E o segundo tipo de cego é o cego que é o cristão que troca os tesouros celestiais pelo tesouro terreno. E exemplo disso nós temos 3. 1. Ló. A palavra vai dizer que Abraão sai da sua terra, da sua parentela, com a promessa que Deus disse, que lhe faria pai de multidões, ou seja, daria muitas heranças para Abraão. Mas junto com Abraão foi o seu sobrinho Ló. Mas a palavra do Senhor vai dizer que em um certo momento havia divisão, houve uma dissensão entre Abraão e Ló, eles tinham que se dividir. E quando eles tiveram que se dividir, Abraão foi justo com ele e falou: escolhe para onde você vai. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. E assim ele disse. E a palavra do Senhor vai dizer que Ló, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu para um lado que era seco, árido, e viu para o outro que era com a terra boa, uma terra que tinha água, uma terra boa para plantar, para se viver. Ou seja, Ló cresceu os olhos naquilo que era terreno, mas não estava pensando naquele momento com uma visão espiritual. Jó simplesmente estava visando o quê? O financeiro, o terreno. Jó não se preocupou, estava levando a sua família para um lugar pagão. E com isso, o que aconteceu com a vida dele? Com a família dele foi destruída, porque simplesmente andou com a visão terrena. Então, muitas das vezes, quando nós andamos com a visão terrena, estamos cegos, nós estamos caminho da destruição. Por isso o Senhor nos alerta para que nossos olhos se abram. O segunda pessoa que nós vamos destacar aqui é na qual Paulo vai dizer assim: porque amando o presente século. Quem foi esse? Demas. Porque Demas, amando o presente século, ou seja, o discípulo, talvez seria o segundo de Paulo, que estava ali sempre com ele com tudo, além de Timóteo, é claro, mas que estava aprendendo, que presenciou todos os milagres, presenciou o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus, ganhando almas, convertendo pessoas. Mas a palavra só vai dizer que Demas, amando o presente século, Demas, ele amou esse mundo. E a palavra só vai dizer o quê? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Demas com seus olhos, ele tinha os olhos, mas não os olhos espirituais. Demas estava cego. Demas estava com cegueira espiritual. E com cegueira espiritual nós amamos esse mundo. E assim também como Demas, houve um outro que amou o prêmio. Ele amou o prêmio da injustiça. E quem foi esse? Balaão. Um homem que era profeta de Deus, que tinha autoridade, que Deus falava pela boca dele. Um homem que tinha visão espiritual, tanto que ele viu o anjo. Alguém que vê anjo? Alguém está vendo um anjo aqui? Eu não consigo ver, eu estou vendo fisicamente aqui um anjo. Esse homem via anjos. Um homem que tinha visão espiritual. Mas um homem que amou o prêmio da injustiça. Um homem
um profeta que se vendeu, porque teve a visão das coisas materiais. Quando chegou aquele rei diante dele, falando para ele amaldiçoar o povo de Deus, ele pega e fala: não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Mas aquele rei insistiu tanto para que ele amaldiçoasse o povo, que Balaão tentou de alguma forma fazer algum mecanismo ali para desviar a bênção de Deus, para que ele pudesse amaldiçoar aquele povo. Mas Balaão simplesmente fez isso pensando no que? No dinheiro que ele ia ganhar. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Sabe por que o evangelho hoje fora está destruído? Sabe por que vamos em muitas igrejas hoje em dia, não vemos milagres acontecendo, vemos só bagunça, é tudo igual a discoteca, é tudo preto, as pessoas só sabem gritar, só sabem dançar, parece até que você está numa religião espírita, de tanta gritaria e dança que tem no meio, tanta desordem que tem nessas igrejas. Sabe por que se encontra isso? Porque muitos profetas de Deus se venderam pelo prêmio da injustiça. Muitos pastores cederam às pressões do que o povo pedia. Muitas igrejas são destruídas hoje porque os profetas estão se vendendo. Mas o Senhor essa noite está nos dizendo para que nós venhamos abrir os nossos olhos, para que nós venhamos sair da cegueira espiritual. O Senhor essa noite está nos oferecendo a visão espiritual. O Senhor está aqui nessa noite te oferecendo para que seus olhos se abram. Mas por que eu digo oferecendo? Porque Deus simplesmente poderia curar a todos, poderia, mas nem todos queriam ser curados por eles, como os fariseus que estavam de frente da própria luz, mas escolheram a escuridão. Então a cegueira espiritual ela nos leva à ingratidão, que foi o que Ló fez, ele foi ingrato. Nos leva ao descontrole emocional, que foi o que Demas fez. Nos leva à morte, que foi o fim de Balaão. Ou seja, quando nós nos deixamos ser guiados pela visão terrena, estamos cegos espiritualmente, a nossa casa corre perigo. Os homens, talvez a tua casa corra perigo se você estiver cego. Talvez você esteja levando a sua vida à ruína, a sua família à ruína, como Ló estava levando, por falta de visão espiritual. As mulheres também, talvez a sua vida, o seu casamento esteja se ruindo, ou talvez seus filhos estejam se desviando, porque você só está focando nas coisas terrenas, esquecendo do espiritual. Está focando só em fazer o terreno, esquecendo de buscar o Senhor, esquecendo de agradar aquele que o chamou. Está esquecendo de ver com os olhos espirituais. Para todos nós, talvez no problema que você está vivendo, você está aparecendo, porque você está olhando com os olhos terrenos, os olhos carnais. E a solução para o problema não está no físico, mas no espiritual. Eu estou chegando no fim da conclusão da mensagem. Nós podemos continuar no texto, nós vamos entender que a visão daquele homem que outrora era cego, como ela mudou. Pois depois daquela cura física que houve aquele homem, ele foi interrogado pelos fariseus. Você vê um homem que ficava quieto no seu canto, que em momento nenhum você vê ele falando. Em momento nenhum, ele só ficava lá no seu cantinho, isolado, com a voz muda. Mas quando o Senhor o transforma, o Senhor não simplesmente cura a sua visão física, o Senhor cura o seu espiritual. O Senhor lhe dá a visão espiritual. E quando o Senhor lhe dá a visão espiritual, os fariseus vêm dizendo assim: dá glória a Deus porque esse homem é pecador. E a única coisa que esse homem consegue responder é: se é pecador, eu não sei, eu sei que era cego, mas hoje eu vejo. Ou seja, quando o milagre de Deus acontecer, muitos vão fazer com que você fale que não foi Deus. Vão querer falar que foi outra coisa que aconteceu, mas mesmo mediante, vamos dizer assim, a aflição
Porque aquele homem, além de ser isolado e ter sua vida perdida ali, a palavra vai dizer que quando ele confessou o Senhor, o que os fariseus fizeram com ele? Expulsaram-no da sinagoga. Ou seja, aquele homem não poderia mais entrar. Lembra que os seus pais não confessaram? Porque os judeus haviam falado que quem confessasse Cristo publicamente seria o quê? Expulso, excluído da sociedade. Ou seja, ele acabava de ser curado. E pensou agora eu posso me incluir na sociedade, agora eu vou poder trabalhar, vou poder ter uma família. Mas aquele homem foi posto à prova. Ele poderia simplesmente negar, não conheço esse homem não, mano, e simplesmente ficar curado. Mas não, aquele homem, ele defendeu o Evangelho. Aquele homem disse, sim, eu era cego, mas hoje eu vejo. Dizendo, aquelas pessoas queriam dizer que Jesus era pecador, ele disse, eu não sei se ele é pecador, mas eu sei que ele me curou. Ele de repente começou a pregar para aqueles fariseus, a ponto de eles falarem assim, você quer nos fazer agora discípulos dele seja tu. E bendito que os fariseus disseram, porque aquele homem se tornou um grande evangelista. Porque aquele homem não pôde mais ficar no meio da sua sociedade, do seu povo, mas aquele homem teve sua visão restaurada. Ou seja, Deus, quando mudar a sua vida, quando mudar a sua visão espiritual, quando mudar a sua visão física, a sua visão espiritual, você simplesmente não vai continuar mais vivendo a vida que você vivia antes. A sua vida vai ser outra. Porque aquele homem, ele não podia trabalhar agora, ele teria que arrumar uma profissão. Aquele homem não tinha como falar nada, porque ele tinha que ficar isolado da sociedade, porque todos consideravam ele como um homem pecador, porque ele nasceu naquela condição. Você é pecador porque você nasceu assim. Então ele era excluído. Mas aquele homem teve a sua vida completamente transformada. Sua visão se abriu de tal forma que, diferente de seus pais, ele não temeu ser interrogado. Mas ele fez uma declaração que mostrou a sua cura total, física e espiritual. Este homem entrou na história, nós começamos nessa história aqui contando, como cego pedinte, e só pedia. Mas agora ele testemunha destemidamente das maravilhas de Deus. E isso é o que Deus quer fazer com você. Aleluia. E para finalizar, enxergue a luz. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é a gloriosa luz. E muitos exemplos disso estão pela palavra. Agora quer ver um exemplo cabuloso? Foi Paulo. Agora só vai dizer que Paulo ficou cego, mas Paulo ficou cego pela luz. Então deixa a luz de Cristo cegar o teu entendimento terreno, para que a tua visão espiritual possa se abrir. Porque quando a tua visão espiritual se abrir, é que verdadeiramente você vai alcançar a salvação eterna. Ou seja, os que reconhecem a sua cegueira e se submetem à operação divina, à voz de Deus, são os que recebem a visão espiritual e a salvação eterna. Enquanto nós estivermos falando, eu não tenho pecado, eu não tenho nada de errado, enquanto nós não reconhecemos a nossa cegueira, os nossos olhos não serão abertos. Mas no momento que nós confessarmos, nós vamos dizer, eu era cego, mas hoje eu vejo. Hoje Cristo me transformou. Hoje eu sou uma nova criatura. Amém? Enxergue a luz. Essa é a palavra. Que Deus nos abençoe por essa palavra de Jesus. Aleluia.